Vamos orar. Obrigado a Deus por esta manhã que o Senhor nos concede, a fim de estudar a Tua Palavra. O Teu Espírito Santo esteja presente, a fim de que nosso entendimento venha assimilar tudo aquilo que há de ser falado e desfrutar da Tua presença, da Tua graça. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos dando início, depois de umas férias prolongadas, ao nosso grupo de estudos, continuando o estudo dos reis de Israel e de Judá. Hoje aqui com a presença do Olímpio, que está sendo inserido aqui no grupo. E nós vamos estudar, na continuação, um rei de Israel, Jorão, filho de Acabe. Jorão, o significado do nome é Jeová é exaltado, o Senhor é exaltado. A primeira observação que eu queria fazer é que a aliança de Acabe com Josafá foi tão forte que até o nome dos filhos era igual. Não é? Porque o Jorão teve um filho, Acabe teve Jorão, e o Josafá também teve um filho que ele pôs o mesmo nome, Jorão. E os dois reis, assim, cada um a tragédia maior que a outra. Então, o Jorão, filho de Josafá, nós estudamos, que morreu sem deixar saudades algumas, mas agora nós vamos estudar o outro Jorão, ou Jeorão, que é o filho de Acabe. Também teve o Acasias, né, que aí um filho de Acabe também era chamado Acasias, e um neto de Josafá também chamado Acasias, que era o filho do Jorão. Então também causa problema aí esses dois reis, né? O Jorão teve dois Jorões, um de cada reino, e dois Acasias. O Acasias, filho de Acabe, morreu, que levou um tombo, né, que nós estudamos já sobre o Acasias, ele levou um tombo e acabou morrendo, e aí o irmão dele assumiu, que é o Jorão. É o segundo rei da dinastia de Omri, depois de Acabe, que foi o último rei da dinastia de Omri, né, que haveria de ser destruída, como havia profetizado Elias. Então nós vamos estudar o Jorão, que assumiu no lugar do seu irmão Acasias, que não tinha filhos, e o Arthur, que está meio escondidinho aqui, você quase não está aparecendo, eu vou mais para cá, para você aparecer mais aqui. E a palavra está com o Senhor. Para variar, bom, rei de Israel, a gente sabe que só é estudado no livro dos reis, né? Muito bem, a história de Jorão começa, então, no segundo livro dos reis, capítulo 3. Então, se alguém quiser água, é só sinalizar para o chefe ali que ele pega a água, tá certo? É isso? E o Jorão reinou 12 anos. Vamos fazer um resumo, então, rápido aqui da vida dele. O rei Jorão, uma das primeiras coisas que ele fez foi ter derrubado a coluna sagrada de Baal, né? Que, como nós sabemos, havia uma idolatria generalizada, institucionalizada já em Israel. E aí uma medida inicial dele foi ter derrubado uma das colunas, isto é, ter tentado diminuir essa idolatria. Mas por que ele fez isso? por que ele fez isso? Tinha se convertido? Eu entendo aí, né, que foi uma espécie de média ali com Deus. Eu acho que ele viu o que aconteceu lá com Acasias, né, com seu irmão foi tão... Porque ao invés de ele consultar Deus, ele foi consultar lá Baal, aquela situação, e o profeta vem intervém da maneira que interviu, né? Não tem Deus em Israel. Então eu entendi que ele viu que a coisa com Deus era um pouco séria, né? Mais séria do que ele imaginava. E aí eu acho que ele tentou agradar gregos e troianos. Eu derrubo tanto que aqui, ó, no verso 3, ou no capítulo 3, no verso 2, vai falar que porque tirou e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe. Ou seja, ele tentou dar uma amenizada ali, né? Uma espécie de média, mas também
tentou agradar a Deus tirando, mas depois ele se corrompeu também para fazer a média para o povo também. Porque, veja bem, ele tirou a estátua, Ele mas não político. tirou o culto. Ele tirou a estátua, mas ele não tirou o culto. Continuou o templo a Baal, continuou o culto a Baal. Será que a gente tem alguns jorões hoje em dia? O que você acha, nosso Sebastião? Será que tem gente que procura fazer média com Deus? Tira uma coisa, não tira outra? Ou era só naquele tempo? Olha, semelhantemente, como está vendo, lamentavelmente. Lamentavelmente. E aí, por isso que hoje está fazendo muitos tropeçarem, porque a gente encontra pessoas que falam assim, eu ser evangélico, o que está acontecendo lá, às vezes o descrente está olhando essas barreiras, né? Igualmente. Agora, eu estou sendo contestado por alguns lados, tá aí, professor? Olha, não sei se vai compreender. Se esse país, se não parasse por 3 eventos, pelo carnaval, pela padroeira desse país, e outro que as pessoas estão contestando, pelo futebol. Esse ano vai parar o futebol, tem alguns pastores. Parar o país por causa do futebol. Exato. E alguns pastores falaram que vão mudar, se precisar, vão mudar o dia, o horário do culto. Eu até falei para eles, eu seria torcedor se o país não chegasse ao que chegou. Mas como que está um delírio, eu deixei de ser torcedor. E as pessoas falam assim, mas você não é brasileiro? Eu falei assim, sim, mas isso não quer dizer que ser brasileiro eu tenho que torcer, porque aonde que chegou o país, eu deixo de ser torcedor. Porque é um culto a Baal. Não, mas não é só tirar a estátua, não tem problema. É Só tirar a estátua, exato. É sair do Egito, mas o Egito não sai de dentro. É mais ou menos por aí, né? Mas é bem isso, né? Ele tirou com medo eu vou morrer que nem meu irmão. Então deixa eu fazer uma média com Deus aqui. E é o que a gente vai ver ao longo aí da história, não querendo adiantar, mas o que a gente vai ver é que Jorão, ele sempre tentou fazer isso. Ele sempre tentou fazer essa média. A aliança dele com o rei de Judá, né? Essa média lá também. Essa média com Josafá. Depois, e ele é uma pessoa que, apesar de tudo, ele era... uma das coisas que eu vejo no Jorão é que, por exemplo, ele tira essa estátua de Baal. Depois ele vai... mas ele nunca confia em Deus. Ele nunca vê Deus como alguém que possa abençoá-lo. Ele sempre vê Deus como alguém que pode amaldiçoar. Ele olha para Deus como alguém que vai puni-lo. Quer dizer, parece que ele tem certeza da punição de Deus, mas não se arrepende. Talvez pelo encargo de consciência dos seus antepassados. Né? Então, por exemplo, quando ele vai nessa guerra, que ele que arruma, essa guerra lá no deserto, e Eliseu vai falar com ele, aí ele diz, o Senhor me trouxe aqui para morrer. Primeiro não foi Deus que mandou ele lá. Mas aí ele diz, o Senhor me trouxe, não é? Você vê lá... versículo 10 desse capítulo 3. Então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Então ele vê Deus assim, eu tiro a estátua de Baal porque Deus vai me matar. Agora quando ele vê a dificuldade, ele diz, foi Deus que me trouxe aqui para me matar. Aí depois lá mais para frente, no capítulo 7, lá no capítulo 7, quando há aquela situação do cerco de Samaria, está todo mundo morrendo de fome e tal, então, aliás, no capítulo 6, no versículo 30, e sucedeu que ouvindo o rei aqui é Jorão, as palavras dessa mulher, rasgou seus vestidos, ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne.
e disse: assim me faça Deus e outro tanto se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Então, naquela crise, ele põe a culpa no homem de Deus. Quer dizer, em outras palavras, põe a culpa em Deus. Né? E você vê que ele estava até com silício por dentro, quer dizer, estava fazendo penitência e tal. Mas, na verdade, ele não via em Deus alguém que podia abençoá-lo. Porque ele não queria mexer com a sua própria vida. Ele não queria se converter. Então, Deus sempre era alguém que, para ele, era alguém mau, alguém cruel. É a conversa que a gente ouve hoje. Né? Muita gente diz: não, o Deus dos crentes é um Deus cruel, o Deus da Bíblia é um Deus cruel, não é um Deus de amor. Deus exato. Depois vocês encontram isso também em 2 Reis 8, quando o rei estava falando com Geazi, né, pedindo para ele contar todas as obras que Eliseu tinha feito. Por quê? Porque também ele tinha sabido das coisas. Por que ele chama o Geazi para perguntar? Primeiro, porque Geazi já não servia mais a Eliseu. Então ele queria arrumar algum podre de Eliseu. O objetivo dele era esse. Para minar. Então, e acabou levando uma de Deus, né? Porque quando ele está contando a história da Sunamita aparece para confirmar as coisas. Então é uma pessoa. Outra coisa, a gente vê ele conversando com. Aí tem uma discussão se o Geazi estava leproso ou não estava leproso mais. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que ele estava leproso, porque a Bíblia diz que a lepra nunca mais sairia dele. Mas ele não podia conversar com uma pessoa leprosa, uma pessoa desqualificada. Não é? Mas o que mostra o que tinha no coração do João. Então, ele tirou a estátua de Baal, tinha já uma profecia de Deus, dada por Elias, de que a casa de Acabe seria exterminada, cai no colo dele o reino, e ele, como você disse, quis fazer uma média com Deus. Não, se eu tirar a estátua de Baal, está tudo bem. Porque ele só via Deus como alguém que lhe prejudicaria. E isso é um comportamento de quem? É um comportamento de alguém que não quer fazer a vontade de Deus. Então, sempre que alguém começa a ver Deus como o castigador, o castigo, que Deus castiga, mas só vê Deus como o bicho-papão, é por quê? Porque ele sabe que o que ele quer, Deus não quer. E ele não admite querer o que Deus quer. Esse é um comportamento difícil, de dureza de coração. Que se impregnou, né? Em muitos arraiais evangélicos também, né? Essa ideia de que Deus, eu vou servir a Deus, senão eu vou para o inferno. Não é um servir a Deus por vontade própria, por amor, mas é porque senão... Tem um arcebispo inglês que eu esqueci o nome dele e eu estou procurando faz tempo. Porque eu vi isso, foi um professor de filosofia meu que falou, até muito conhecido aí, o Renato Janine Ribeiro, que foi meu professor na Faculdade de Filosofia. Ele é um estudioso de Thomas Hobbes, aquele filósofo Thomas Hobbes. E eu lembro, eu não me lembro, eu já vi um artigo dele, eu estou procurando para saber o nome do arcebispo, mas o Hobbes fala num dos livros dele a respeito de um arcebispo na época dele lá na Inglaterra, que fez uma reunião com todo o pessoal da igreja anglicana, e dizendo assim: olha, nós precisamos trazer o povo para a igreja, né? O povo precisa ter uma vida devocional. Então, e por que as igrejas estão vazias? Por que o povo não está indo nas igrejas? Porque vocês não estão pregando sobre o inferno. Preguem sobre o inferno e as igrejas se encherão. Porque as pessoas virão a Deus por medo ao inferno. E Thomas Hobbes contesta isso. E é verdade. Não é verdade. Não é por medo que a pessoa se aproxima de Deus. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Então, onde há medo, não há amor. E se não há amor, você não se converte. Então as pessoas acham que... Não é que eu não estou dizendo aqui que não se deve falar no inferno, que aí vem o outro extremo. O pessoal, não fala no inferno, deixa pra lá. Só não, se fala de amor também. Mas o problema é o seguinte, não é por medo ao inferno que as pessoas virão
para Cristo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E Jorão é um exemplo disso. Uma pessoa que tinha medo de Deus. Achava que Deus estava pronto para puni-lo. A primeira coisa que faz é tirar a estátua de Baal para ver se faz uma média com Deus. Mas não se converteu, porque o medo não converte ninguém. Né? Então, esse livro ainda eu nunca li, mas diz que tem um livro aqui do século XIX, é um pecador na mão. Não, é um sermão, é um sermão. É um sermão. É o sermão do Jonathan Edwards. Então ele procurava ser, então, flexível, assim, entregava o amor e o pecado ou só. Não, mas veja bem, veja bem. Eu até quando eu estava falando aqui, eu lembrei desse sermão do Jonathan Edwards. Mas veja bem, ele preparou, a história diz que ele preparou 1 ano esse sermão. Deus deu essa palavra para ele. Mas ele foi falar sobre a ira de Deus. E o efeito foi pavoroso, né? As pessoas agarravam na coluna. Mas o objetivo dele não era converter as pessoas para compondo medo do inferno. Não. Foi uma mensagem que Deus deu para ele sobre a ira de Deus, que era uma mensagem que havia necessidade. Até porque ele fala que é pecadores nas mãos de um Deus irado. Então a ideia é, se a pessoa se mantiver na prática do pecado, a consequência inevitável é a ira de Deus sobre essa pessoa, né? E só aproveitando essa questão que o senhor trouxe de inferno e falar de inferno ou não e tal, também hoje uma ênfase errada é uma ênfase apenas sobre o amor, que é o outro extremo. Já que a gente não deve falar apenas do inferno, com a intenção de que o povo se converta com medo, né, do inferno, também tem outro extremo que é só falar do amor. Falar, não é falar do amor, falar do que você estava falando aí antes da gente começar. Falar de uma leniência, porque quando se fala de amor, também tem-se a ideia do amor como o amor que nunca castiga. Isso, quando, na verdade, a Bíblia diz que Deus castiga aquele a quem ele ama. O amor impõe o castigo também. E o que a gente ouve é aquela ideia, né? Como na época da graça. Então leva a ideia da graça na sua forma plena, expandida, né? Achando não é a graça. Então, é o que o Bonhoeffer fala da graça barata. Essa palavra eu achei interessante, falou leniência. Né? Leniência é o que querem que você seja lá na igreja. Leniência, sim. A leniência é quase uma negligência. Quase uma negligência. Essa postura só um comentário, que essa postura do Jorão lembra Acabe indiretamente, né? Aprendeu com o profeta, que aqui lá na Via de Nabote, ele vai falar assim, ó, lá no 1 Reis 21:19, quando o profeta se encontra com ele diz, lá no verso 20, e disse Acabe a Elias, já me achaste inimigo meu? É a mesma postura. É a mesma postura, exatamente. De Jorão, é isso aí. É um inimigo, né? Então, ele mesmo se coloca contra Deus. Quer dizer, o homem de Deus é meu inimigo. Então, ele tem essa consciência. Quando a gente até estudou sobre Elias e Eliseu, eu fiquei parado aqui nessa personalidade do Jorão. Né? É o impenitente. É aquele que sabe que está errado, mas põe a culpa no outro. É o homem no pecado. Né? Deus devia ser melhor. Eu sou ruim, mas Deus devia ser melhor e me acolher do jeito que eu sou. Infelizmente é isso. Não sei se talvez ele pensava, né, que não é culpa minha, porque se você pegar Jorão, ele tá com uma dinastia anterior catastrófica, né? Porque ele vai lá desde do avô, Henri, começou tudo com Henri, mas começa lá de Jeroboão e vem descendo lá. Então, acho que eu sou culpado, mas a culpa não é toda minha, né? Vai cobrar deles lá. Vai cobrar deles lá, exatamente. Há certas seitas aí que diz que Deus tem que ser muito bonzinho, que tem que perdoar até o inimigo, né? Exatamente, enfim, né? o diabo. A doutrina é que Deus é bonzinho. É o amor nesse sentido, da graça barata, que diz o Bonhoeffer. É o amor no sentido de que Deus tolera tudo. Deus é tão bom que não vai mandar ninguém para o inferno.
Porque se ele é bom, ele não manda ninguém para o inferno. Realmente, ele não manda ninguém para o inferno. Ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. Agora, tem gente que vai por conta própria. Né? Vai porque ele quer. E o Jorão é um deles, né? E Jorão foi um deles. Eu tô lembrando de um raciocínio do pastor Paul Washer, quando ele fala do amor, e ele contesta essa questão também, de que hoje só se pode falar do amor nesse sentido, de se aceitar tudo. Né? Aí ele fala assim, ele faz uma comparação. Né? Por exemplo, você ama criança, bebês, que é naturalmente uma pessoa cristã, principalmente, ama crianças, bebês, não é verdade? Então, se você ama crianças, você odeia o amor. Então, tem amor, mas tem a ira, tem o ódio contra aquela prática. Aí fala, você ama os judeus? Não. Então você odeia o holocausto. Mesma coisa. Então Deus ama, mas ele pode odiar. Ele pode ter ira também. Né? Claro que a gente sabe que é uma ira diferente da nossa. Mas também tem a ira, quer dizer, tem o outro lado. Né? E as pessoas falam, mas o textual da Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, e aí ele fala, justamente, Deus amou mesmo. Mas esse é um lado da moeda. Tem o outro lado. Que aí se prova assim, né? Então, tem amor, mas tem também a ira sobre isso aí. Né? Só queria... Tanto amor que Jesus morreu. E sobre quem ele colocou a ira, né? Tanto que você viu que o pai deixou o filho lá, abandonado na cruz, não é verdade? Um momento lá que os pecados da humanidade estavam sobre ele. Então, também, sobre o próprio filho, teve a ira derramada. Então vamos voltar. Então, tudo isso foi porque da estátua. Mas vamos voltar. Vamos voltar. Nós já adiantamos um pouco, mas não vamos voltar. Então ele tirou a estátua, mas, como o nosso irmão disse, ele se manteve nos pecados de Jeroboão, que foi o primeiro, né? Depois que houve a divisão do reino, que é aquela repetição que o escritor sempre faz. E aí vai começar então a guerra contra Moab. Vamos voltar na guerra contra Moab? Vamos, lógico, né? Eu só fiz o mapa. Na verdade, veja bem, Moab se rebelou como consequência dos próprios pecados dele. Né? Quer dizer, Deus já está desestabilizando a casa de Como Acabe. aconteceu com outros reis Com outros anteriormente. reis, exatamente. Então Moab, que era subserviente no tempo de Acabe, se revoltou. Aliás, já se começou a revoltar no tempo do Acasias, né? No tempo do Acasias, que Moab se revoltou. Então ele está tentando, na verdade, João está tentando reconquistar Moab. Certo. E para tentar reconquistar, ele vai contar com o auxílio do rei de Judá. No versículo 7... Outra encrenca que Josafá arrumou com essa aliança. Estava tão bem lá, né? Pois é, você já tinha É a segunda guerra que Josafá é envolvido por causa da aliança. Por causa da aliança com a casa de Acabe. No versículo 7 diz lá a respeito de Jorão, né? Então, e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Né? Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E aí Josafá se compromete, né? Subirei e eu serei como tu. O meu povo será o teu povo e os meus cavalos como os teus cavalos. Então ele vai contar com o auxílio de Josafá. Mais uma vez aí o Josafá se comprometendo de forma política e equivocada com a casa de Acabe. Com a casa de Acabe. Certo? Em seguida, então eles vão para a peleja, que aliás vai junto com o rei de Edom também, né? Certo. Indo para a peleja, pelo deserto de Edom, inclusive, né? A caminhada é prolongada, parece que uma semana de caminhada para poder ir para a guerra. E aí falta água para os soldados, certo?
Então, o que a gente vê aí? Uma guerra sem planejamento. Não se prepararam o suficiente, não levaram víveres, né? Ele vai pelo caminho do deserto de Edom, que é até hoje uma região extremamente desértica, ali perto ali do Mar Morto, ali, aquela parte. E eles não se programaram. Eles vão para a guerra e a Bíblia diz que ele que escolhe. Ele que escolhe. Versículo 8 diz que foi o Jorão que escolheu esse caminho. Tá? A única preocupação que a gente vê dele aí é fazer uma aliança com Josafá, né? Exato. É mais ou menos assim, ele está resolvido. Você vai comigo, é mais ou menos assim. Ele serve melhor a Deus do que eu, né? Então acho que deve estar resolvido. Tá resolvido. Parece que é uma coisa parecida com a primeira atitude dele, né? De tirar lá, então vamos tentar nos unir com quem é quem santo é santo. e a Isso coisa também fica parece que resolvida. acontece hoje em dia, né? Né? Não, Deus hoje não não vai acontece chegar, isso, não. Uma cobertura. Cobertura espiritual. Você fala isso. Ora por mim aí, irmão. Mas e você? É os crentes de carona. Carona. 6 horas, né? Eu falei, 6 horas por mim, 6 horas. 6 horas. não é isso? Aliás, quem que eu vi outro dia que me contou, eu achei interessante. Ele me contou isso, que tinha um irmão que todo dia chegava na porta da igreja, irmão, você vai orar por mim, ora por mim. O irmão pediu oração para todo mundo. Aí um dia esse irmão chegou, ele, irmão, olha por mim e falou, não vou orar por você. Aí irmão, eu disse, por que não? Porque você pede oração para todo mundo, mas você já tem orado por você? Você já pensou nisso? Eu vejo você pedindo oração para todo mundo está orando por você, mas você já tem orado por você. Aí disse que o estudante ficou meio bravo e tal. Depois de uns dias o irmão chegou lá, irmão, eu quero agradecer, irmão, que você me deu uma boa lição. Glória. Eu comecei a orar por mim. Pô, 6 horas, 6 horas. Muito bem, então faltou água, certo? Para os soldados e para os animais lá no deserto. E aí é que Eliseu, então, Não, mas aí o Jorão pôs a culpa em quem? depois o profeta. Não, pôs a culpa em Deus. Versículo 10. É isso. Que Senhor. O quê? Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Quem arrumou a guerra? O Jorão. Porque o rei já alguém tinha. totalmente O rei de Moab já tinha se revoltado desde a morte de Acabe. Como Acasias reinou 2 anos. Então, quando ele assume, primeira coisa, tira a estátua do Baal. Segunda, vou recuperar Moab que eu perdi. Então é ele que toma a iniciativa da guerra. E faz aliança com Josafá, que falou que volte os 3 reis para ser morto. Aí ele faz aliança com Josafá. Quer dizer, o rei de Edom vai porque os historiadores entendem aqui que o rei de Edom ainda estava subserviente ao rei de Israel. Então não tinha muito... Outra alternativa. Não tinha alternativa. Mas Josafá, aí ele escolhe o caminho. Mal planejado. Aí a culpa é de Deus. Será que isso não é igreja hoje? Você que é pastor, você sabe muito bem disso. O cidadão se enrola todo, e aí quando ele não tem mais alternativa, ele vem falar com você. Deus não está com ele. E aí que Deus está com ele, que Deus está na prova. Pois é, né? É a pessoa que se envolve com aquilo. E a consequência do seu lado. E a consequência. Eu estava vendo o padre Paulo Ricardo essa semana, ele está falando sobre a situação da Igreja Romana, com a situação dos divorciados que casam de novo, que não podem comungar. Não é? E ele estava, até foi na aula dessa semana, ele falou uma realidade. Ele falou assim, ó, depois a igreja que não acolhe, a igreja que é ruim, a igreja que não... Mas a pessoa que cria uma situação e depois quer... E tem razão, lógico, a gente não considera o casamento indissolúvel, nem sacramento, mas é bem essa situação. O cidadão se enrola numa circunstância e depois reclama das consequências dos seus atos. Mas tem outra visão. A igreja orienta para que case bem, né? A igreja mostra o caminho também. Isso não viu, né? Só a igreja que agora não comunga com a minha ideia. Então esse é o problema. As pessoas precisam também entender que
Deus até resolve as soluções, e tal, mas as consequências daquilo são inevitáveis. Né? Faz parte do livre-arbítrio que Deus deu. E liberdade tem o outro lado, que é a responsabilidade. Então, às vezes, a gente fica numa situação que a pessoa, ela mesma criou essa situação. Mas é muito mais fácil dizer, oh, foi Deus que... Deus quer entregar. Deus não arrumou a guerra. Deus não escolheu o caminho. Deus nem foi consultado. Nem foi consultado. Tudo indica que nem foi Josafá, né? Quando ele concordou. Não, nem Josafá. Até porque Josafá estava comprometido Antes já, né? Agora, a poderia família. Josafá, porque ele perguntou para Josafá. Olha, o rei de Edom não perguntou. Ele era obrigado a ir. Mas ele perguntou, subirei. Então, subirei. Ele já tinha passado por aquele apuro, quando Acabe morreu, que ele quase morreu. Ele volta de novo. Quer dizer, Josafá, esse é o grande defeito. A gente já estudou Josafá aqui, mas foi o grande defeito de Josafá. Né? Ele querer honrar os compromissos assumidos fora da direção de Deus. Quer dizer, ele tinha todos os motivos para dizer, não vou. Não vou, porque quando seu pai foi, eu quase morri e tal. Eu não tenho compromisso com você. Ele arriscando a sua vida, Mas literalmente, né? E do povo, porque ele compromete o povo. Ele fala, o meu povo será o teu povo. Será como o seu povo. Né? Mas pensando ainda... Não é E aí a gente vê o que acontece quando um crente entra em comunhão com um descrente. Esse é um jugo desigual. A gente fala em jugo desigual só no casamento. Mas aqui também é um jugo desigual. Quer dizer, no fim ele estava lá no meio do deserto, sem água, pronto a perecer. Por causa de uma aventura que não tinha nada a ver. Que Moabe não era tributário dele, Moabe era tributário de Israel. Quer dizer, na verdade não tinha vantagem assim nenhuma. Não é? Esse é o risco da gente entrar em alianças com pessoas que não são de Deus. Aí eu lembro desses quantos irmãos que eu já vi fizeram sociedade. Mas é para ajudar. Mas é para ajudar. Estende também ao ecumenismo também? Também, é a mesma coisa. Perigo, né? Perigo. Dá para pensar também na questão político-partidária? Tá. Como ajuda para a igreja? Exatamente. Não, vamos... O que diga a máfia dos sanguessugas, o que deu. O que deu, quer dizer, naquele episódio, você lembra que a gente tinha mais de 70 e poucos deputados evangélicos, voltou para o Congresso 20 e pouco. Num período que se aprovou muita coisa contrária à igreja por causa dessas alianças espúrias. Então, eu achei estranho o Silas, em uma das pregações, ele dizendo que há alguns políticos de uns partidos aí, né, que é voltado para o comunismo, que ele não leva em conta o partido, mas o candidato. Mas se o candidato está lá nesse partido, ele não é obrigado a aceitar a ideologia. Exatamente. E ele fala, não, olha, não fica julgando, demonizando o partido, porque tem muita gente boa lá. Mas ele é obrigado a aceitar a ideologia. Ainda mais sendo do PT. Não, é um partido. Foi que ele falou. Mas por quê? Porque ele está comprometido com o candidato para governador do Rio de Janeiro do PT. Então está certo. Tá certo? Ele quer agradar. Então ele faz isso aí. Então esse perigo que ele está correndo. E infelizmente, veja bem, eu gosto muito das posições do Associação Malafaia, mas ele está entrando, quer dizer, ele apoiando o candidato do PT do Rio de Janeiro, faz parte do projeto de poder do PT. O projeto de poder do PT para esse ano é terrível. Quer dizer, eles estão querendo fazer mais de 150 deputados e fazer os governos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E Paraná. Eles já têm Rio Grande do Sul. Então, isso vai fechar. Fechar e nós vamos virar uma Venezuela. Se eles conseguirem fazer isso. E o Rio de Janeiro é crucial. E eles devem ganhar lá. E o pastor Silas está servindo a esse projeto.
apoiando Jurão, hein? o Lindbergh. Então, por isso que ele fala dessas coisas. E o problema do PT é o seguinte, inclusive, tá aí, saiu na internet, aí, eu ia até baixar no meu computador, não baixei. Mas já saíram as diretrizes do PT com relação aos candidatos esse ano, inclusive a questão financeira e tal, quanto que os candidatos têm que contribuir com a campanha, que o PT não vai pagar, inclusive, nada dos candidatos e tudo, e voltando, e quando eles ganharem, quanto que eles vão dar parece que aumentou até o dízimo deles, que é maior do que o dízimo para os partidos, e as diretrizes, e já lembrando os candidatos que, se eleitos, terão que cumprir rigorosamente as diretrizes do partido, sob pena de ser expulsos do partido. E hoje, com a lei da fidelidade partidária, você expulsa do partido e pega o mandato. E isso é claro, esse negócio de falar que a pessoa é boa, tá? Não teve aqueles 2 deputados do PT que tiveram que sair do PT? Sim. Porque eram contra o aborto? E esse professor Lorival parece que ouviu o senhor. Ontem eu estava acessando, né, o senhor passou aquela mensagem desde 17 de março sobre a idolatria do eu, né? Eu achei interessante, eu agradeço por ter mandado. Aí depois acessei lá um professor Lorival, parece que ele ouviu o senhor. Tem esses mesmos assuntos. Ele falando a respeito da situação. Ele disse o governo do Fernando Henrique e atual governo do PT e a situação como que está catastrófica. Né? Aí pensando nessa relação do Malafaia com o Lindbergh Farias, tem a outra questão lá que o Gilberto Carvalho falou, que o problema para ele seria os evangélicos. Porque nesse projeto deles, o problema é a bancada evangélica. E é interessante, vai usar o Silas, porque ele está agora, então. atinge o país todo, hein? É uma peça-chave, né? Devido à força que ele tem. A única vantagem ainda é que aquele senador que a gente Magno Malta, que faz assim uma resistência à situação que está aí, né? Porque possivelmente o Magno Malta tem que abrir os olhos do Silas, né? Com a ajuda de Deus. Mas também é outro problema sério. O partido do Malta está fadido também. Já estava, né? Quando ela é um problema sério. Então, por isso que tudo indica que eles vão ganhar. Infelizmente. Né? Vamos continuar orando. Vamos orar. Vamos orar. Deus pode mudar as coisas. Então vamos lá, a gente está falando do Josafá. Vamos voltar aqui para a desculpa dele. E eu acho interessante que no verso 10, né? Que aí para ele é o fim da linha aqui, né? Acaba, ele está totalmente cegado. Não vê sair, não vou morrer e pronto. Mas põe a culpa em Deus. A culpa é em Deus. Deus vai me matar e pronto. Quem dá uma visão espiritual é o Josafá. Só pensando aqui de pôr a culpa em Deus, tem a velha desculpa de Eva, né? Pôr a culpa em alguém, né? Começou com, não, mas não foi eu, foi. Né? O Adão também, não vamos falar só da Eva. Senão vamos falar que é machismo. É verdade, Adão e Eva, Na verdade, quem pôs a culpa em Deus foi o Adão. Foi a mulher que tu me deste. É a mulher que tu me deste. Né? E aí a mulher falou, foi a serpente. Na verdade, a mulher não pôs a culpa em Deus. Quem pôs a culpa em Deus? Não, eu digo a velha desculpa no sentido de colocar a culpa em outro. Eu sei. E tem a questão de colocar a culpa no diabo também. Exato. É que também, qualquer coisa... Tem alguns irmãos que tudo é o diabo, né? É o diabo. E quando, na verdade, muitas vezes é a própria carnalidade, né? Até um pastor comenta assim que uma vez... Eu gostei de uma vez um pastor falou assim, o diabo tenta, né? Ele já pecou. Peca desde o princípio, Jesus disse. Mas ele tenta, quem peca é você, rapaz. Uma vez uma irmã chegou no gabinete do pastor dela e tal. Aí falou, pastor, vamos orar pelo meu pai. Por que, irmã? Ele tá com espírito de adultério. Sabe aquele negócio, né? Aí o pastor falou, espírito de adultério? Porque tá traindo minha mãe, tal. Aí o pastor falou, não, seu pai não tá com isso, seu pai precisa se arrepender, na verdade. Ele que tá errando, ele que tá pecando. Né? Não é o espírito de adultério que é o culpado, é ele precisa se converter, na verdade. O que mostra a mentalidade de muitos hoje, né?
é o diabo e tal, fura o pneu do carro, é o diabo e tal. Mas não é. Bom, então ele colocou, voltando pro Jorão, ele colocou a culpa em Deus e não via solução. E aí que, então o profeta Eliseu vai prometer uma solução para o problema deles. Aliás, o profeta Eliseu vai ser usado por Deus para mostrar que eles teriam êxito, né? E a primeira forma é prometer água e vitória. É isso? No versículo 13. Não, antes de você falar essa parte aí, é interessante que o Josafá falava, será que não tem ninguém de Deus aqui, né? E aí o Eliseu, é a primeira vez que Eliseu se manifesta publicamente como profeta, agora sucessor de Elias. É a primeira vez. Ele é apresentado ainda como o auxiliar de água. É a primeira vez. E Eliseu ele já começa, por isso que o Chorão não gostava dele. Porque Eliseu já fala, quando chamou o rei, não tem nenhum profeta? Aí fala, tem algum aí. Aí quando ele foi para falar com Jorão, ele... Tem gente aí. Quando ele foi falar com Jorão, o Eliseu não quis falar com ele. Então, não tenho nada com você. Se não fosse por Josafá, eu nem falaria nada. Então, por isso que vai ver que o Jorão já não gostava de Eliseu desde aí. Primeira vez que Eliseu vem, dá uma esnobada, né? Mas por quê? Porque ele era um homem de Deus. Ele realmente não tinha nada. O Jorão não tinha nada, não queria nada com Deus. Essa aqui é a verdade. Então a gente vê que quem tem média com Deus, Deus não quer saber com ele. E o interessante aqui, que quando o Josafá pergunta, né? Tem aí algum homem de Deus, o Jorão não fala nada, quem fala é um dos servos aqui. É um dos servos que fala. 11, ó, nós temos verso 11, que disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos, né? Nem foi o rei. Nem foi o rei, porque ele não sabia. Ele realmente não sabia, não estava nem. Era uma pessoa alheia às coisas de Deus. É o que a gente percebe. Desde o princípio do reinado da vida, né? Claro, com a atitude de derrubar a estátua de Baal, que era só a média. Só foi para fazer uma média. Com a atitude de ir para o deserto sem uma prévia preparação. Com a atitude de pôr a culpa em Deus, quer dizer, é uma pessoa totalmente alheia. E aí um detalhe importante, é o perigo, né? De andarmos alheios às coisas de Deus. Porque se não fosse Josafá, para Jorão que era o fim. Acabou. Estava conformado. E ainda mais que ele... É aquele negócio que eu falei no começo, o coração duro é uma pessoa que ela é conformada, mas ela não quer mudar. Vem em Deus o bicho papão, vai me punir. E não se arrepende. Não se arrepende. Que é como você pecado. Por isso que Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo. Aí nós temos uma pessoa conformada com o mundo. Não será por isso que Jesus, ao iniciar o ministério, já começou falando de arrependimento, que é a importância do arrependimento? Né? Mudança, né? É a mudança. Conversão. E aí o Eliseu, então, promete água. Prometeu água. Muito bem, aí vai acontecer... Eu tô sendo bastante sucinto, né? Ele prometeu água e aí os moabitas vão confundir a água com sangue. Não, e o interessante é que ele prometeu água não havendo chuva. Veja bem, prometer água num deserto sem haver chuva. Né? Que mostra a providência. E mandou cavar, né, os buracos, né, os poços. Quer dizer, é uma atitude de fé. Né? Tem aqui uma oportunidade que Jorão teve de ver a manifestação de Deus ali, né? De ver a providência, a maneira com que Deus estava fazendo, o que poderia fazer no reinado dele também, se ele se arrependesse. Porque sair água no deserto, naquela situação, sem chover, sem nada, então ali era uma evidência. E saiu, né? Saiu. E saiu. E aí os moabitas acharam que era sangue.
que lembra muito o pai dele, né? Lembra bem. A manifestação que houve, mas depois ele subiu lá e foi comer. Foi comer. Né? Foi comer. Quer nem saber. Eu lembro muitos crentes que são assim hoje. Infelizmente, tem muita gente que vê Deus fazendo obras, fazendo maravilhas, mudando vidas, curando, milagres, e estão alheios, totalmente alheios. De uma maneira clara, termina o culto, aquela mensagem, aquela bênção, né? E já na confraternização ali, o assunto é totalmente alheio, né? É outra coisa. Né? Quando presta atenção na mensagem. Porque E agora tem é como você falou o negócio da Copa Autoreverência. do mundo. Olha, tem alguns lugares, que eu vou até discordar um pouco de você, tem alguns lugares que eu acho até melhor fechar a igreja mesmo. Porque eu estava lá na Copa das Confederações, no dia da final do Brasil, eu fui no encerramento de um simpósio da Escola Bíblica Dominical. Eu falei na sexta-feira, uma outra pessoa falou no sábado e eu fui falar no domingo. No domingo tinha meia igreja do que tinha na sexta. Aí eu falei, é a metade do povo que não veio por causa do jogo. Mas pelo menos está a metade fiel aqui. Pensei eu. Quando eu comecei a falar, o Brasil já fez um gol. E tinha do outro lado, tinha um pessoal lá. Não era uma casa mesmo, mas estava lá com bandeira, com tudo. Quando acabou o estudo, acabou o culto, quando eu saí assim, eu falei, o Brasil deve estar ganhando, porque depois eu vi também que tinha soltado uns fogos e tal, mas o jogo não tinha acabado ainda, porque o culto começou às 6. Aí a gente saiu, acabou o culto, a gente saiu e foi para a lanchonete, tem a cantina ali, a gente foi ali, eu falei, o Brasil deve estar ganhando. Aí um irmão, um menino que estava na minha frente, assim, na primeira bancada, assim, chegou lá, 3-0, a Espanha já perdeu um pênalti. Aí eu falei, como é que você sabe? Eu estava acompanhando o jogo. Aí o irmão Nenê, que vocês conhecem, o Nenê virou. Aí quando ele falou isso, o Nenê falou, era ele na frente e lá atrás tinha um irmão que toda hora abria a Bíblia. Eu vi que uma vez o senhor falou um versículo, ele abriu a Bíblia. Depois o senhor não falou versículo nenhum, ele abriu a Bíblia. Aí eu fui olhar assim, era um tablet que estava dentro da Bíblia e estava vendo o jogo. Aí eu falei, o que você está vendo aí? Ele falou, o jogo. O senhor quer ver também? Então a metade que não veio, eu cheguei à seguinte conclusão, a metade da igreja que não veio foi sincera. Foi sincera. Já não veio. Agora, para você fazer o culto, o povo ficar vendo. Recolhe os tablets e o celular. Essa não é a mesma atitude. Na portaria. É um jeito. Aí o povo vai embora. Ele vai embora. Só pegou o copo da Essa não é, não vou dizer a mesma, mas a semelhança, não é muito semelhante a atitude, essa atitude com a atitude de Jorão? Não, por isso que eu mencionei. Quando o Jorão derruba a coluna de Baal e mantém a idolatria, quer dizer, na aparência tá tudo maravilha. Então, na aparência eu estou participando do culto, eu estou prestando atenção na mensagem. Mas... E aí o rapaz olhava para mim, sabe? Você vai olhando assim, parece que aquelas pessoas mais interessadas. Né? Um dia eu tive uma experiência mais ou menos parecida que me marcou nesse aspecto, né? Eu fui numa outra igreja tocar na orquestra e tal. Eu fiquei pro ensaio, foi num setor, eu na sede de um setor. Eu fui pro ensaio, de ensaio ia ficar pro culto. Tava tendo um clássico paulista, de 2 times paulistas e tal, e bem no horário do ensaio. Aquele alvoroço, aquela coisa toda, tal. E tinha 3 dos músicos, dos irmãos ali, que tava com fone ouvindo o jogo, enquanto tava acontecendo ensaio. E aqui eu já percebi, tava doído ao estômago, né? De ver aquela mistura ali e tal. E não se bastasse, na hora que teve um gol, ele parou o ensaio, né? E aquele comentário, assim, por causa do gol que eu... Aí eu levantei e saí, né? Fui. Mas na hora que eu levantei, porque o camarada que estava no piano, no teclado, era um dos que estava ouvindo, né? Aí eu levantei e saí. Só ia voltar na hora do culto mesmo, porque não dava pra comungar da mesma ideia, né?
Aí na hora que eu levanto, aí foi o que me marcou e eu nunca mais esqueci. Na hora que eu levanto e olho assim, no teclado tava o símbolo de um dos times que tava jogando. Um símbolo de um time no teclado que é usado, consagrado a Deus, né? Aquilo ali eu deu vontade de nem voltar pro culto, né? Pegar meu instrumento e ir embora. Porque realmente chega-se ao extremo aí a gente vê a ignorância, essa é a palavra, né? Da Bíblia, né? É a irreverência, né? Não vê até onde, se tivéssemos na época da lei, né? Deus fulminava na hora. Na hora. Tem outra coisa, você falou esse negócio do ouvido do fone, que teve um irmão que estava vendo, esqueceu até. Bom, ele não estava na igreja, né? O corpo dele estava, mas ele não estava na igreja. Ele estava lá. De repente, levantou, mas falou, glória a Deus, ele, Sério? Isso é piada? é verdade. No culto? Um aluno meu da escola dominical falou, Na play. o cidadão estava com um fone Parece que é. e tá ali. Deu um gol, ele Distraiu. esqueceu, ele não estava nem ali. Aí ele acredito. que levantou, gol! Aí todo mundo olhou assim, aí que ele. Isso tá contaminando, hein? Não, já tá. Mas esse negócio de celular, eu fui num setor aí também, Eu numa já série contar do uma. setor, É. era terrível. O pessoal lá no celular, lá atrás, no joguinho no celular. Isso está causando vício, né? Porque, segundo ouvi uma reportagem, diz que as pessoas andam na rua, aqui assim, até conversando com alguém do lado, diz que já tem alguém que eu não quero conversar pessoalmente. Né? Eu vi uma reportagem aí, do cidadão, o que ele fez agora? Uma choperia. Ele fez uns copos agora, Com suporte de celular, eu vi. aí você tem que pôr o celular aqui, Porque senão o copo não. porque senão o capo não vira, não fica de pé. Então o pessoal é obrigado a pôr o celular Poder ali. conversar. E aí ele fez para as pessoas conversarem, porque ele, o dono da choperia, ele estava entediado porque ele chegou a ver caso, uma pessoa está na frente do outro e eles conversam por aqui. Então a Uma igreja mensagem. tem que aproveitar algo assim, né? Pedir para Deus uma Não, eu acho que a criatividade. sua solução é essa, como tinha chapelaria antigamente, Chegar, recolhe, deixa aqui o seu Agora celular. não é chapelaria, agora é celular. Só que tem que ter algo para um sensor quando passa pela porta, também para deixar escondido. Tem homem que realmente tem que fazer isso. Tá triste. Uma vez num culto, 4 anos atrás, quase 4 anos atrás, eu fui visitar uma igreja do nosso ministério, né? E aí, aconteceu o culto, era fim do segundo turno, 4 anos atrás. Uma irmã vestida com uma saia vermelha e camisa branca e um broche. Antes de terminar o culto, ela chegou, fulana ganhou. A Dilma, né? Tinha ganhado. E comemorando. Tal. Como que ela sabia? Ela mostrou, estava acompanhando pela internet no aparelho dela. Acho que é bem isso que o senhor falou mesmo. Então não só criança não, nem adolescente. Não vai pro culto, né? Fica em casa. Fica em casa. É menos hipócrita. É menos hipócrita. Eu cheguei a essa conclusão. Viu? Eu cheguei e eu pensei assim, ó, tá metade da igreja, a metade fiel. Eu falei, meu filho. Nem. É o caso do Jorão, né? Ele aparentemente tirar o poste para dizer que sou fiel, mas lá no fundo não era. E por que acontece tudo isso na igreja? Só simplesmente falta de reverência, falta de temor a Deus? Do povo? E do obreiro? Tem obreiro que usa também, né? O obreiro não tá nem aí. E até sai, né? Com o celular. E aí, por quê? É o costume com Deus, né? Você acostumou. É algo pessoal, É né? o conformismo com o mundo. É o que a gente está falando. É o conformismo com o mundo. Infelizmente é isso que tem. Aí se o irmão falar, é o radical, né? Que tá falando. É o radical que está falando. Outro dia foi falado lá no estudo. Eu já pensei que já tinha ouvido tudo, mas foi falado no estudo. De um obreiro, é que esse irmão nunca mais voltou lá. Ele falou que ele conhece uma igreja. Eu quero saber qual é essa igreja.
que o obreiro, um obreiro descobriu que o líder da mocidade, terminando o culto, pegava a namorada e ia para o motel. E ele descobriu isso. E foi falar com o líder da mocidade. Falou, desse jeito você não está em condição de ficar no líder da mocidade, não sei o que e tal. Nem sei, né? E o líder da... Não, o presbítero não era radical, né? Foi falar com ele. Entendi. Ele ficou ofendido. Ok. Ofendido. Ele O senhor ficou tá, não tem nada demais, eu vou casar com ela, não tem nada demais e tal. Aí a coisa ficou assim num nível. Então, que o próprio líder da mocidade foi falar com o pastor, que o presbítero estava reprimindo e tal. Aí o pastor chamou para conversar. Aí o presbítero falou: bom, já que ele que levou o assunto para o pastor, né? Vamos resolver esse assunto. E o errado na história foi o presbítero. E de ponto que nós estamos. O presbítero que foi repreendido e tal, e ficou tudo isso aí. O presbítero ainda não levou os seus 9 meses lá de DP, mas quase isso. Que situação que nós A iniquidade está aumentando mesmo, hein? Se multiplicando, né? Multiplicando, né? Esse realmente é uma coisa. Pastor da E igreja. afinal, quando o filho do Entendi, homem, não, né, não. chegar ao arrebatamento, a fé, como que vai ter essa fé obediente, né? A fé obediente, né? Como que né? Poucos vão ter, né? Essa fé. Mas então é o Eu até li uma reportagem. Isso tudo é o conformismo com o mundo. O Jorão mostra bem isso. A pessoa fica alheia às coisas de Deus, que é a aparência, tá tudo Esse certo. é um perigo que qualquer um corre, né? Eu até me lembro, quando falamos disso aí, de conformismo, de ficar alheio, eu me lembrei daquela passagem de Efésios, né, que Paulo, quando ele descreve como que os incrédulos andavam, os gentios, e uma das coisas que ele fala, no Efésios 4 e 18, ele diz assim, né? 4 e 18 de Efésios. Ele fala, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Que era que os incrédulos andavam. E ele, ou seja, aqueles irmãos que estavam lá na igreja de Éfeso foram assim, alheios, né? Separados, quer dizer, alheios, né? Que é o que você falou da ignorância. É. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. neles, pela dureza do Dureza, seu né? coração. Ou seja, É o estado. Jorão. É o Jorão isso aqui. É verdade. O Jorão, e aí o problema é e muitos crentes. Esse é o problema. Eu lembro de Israel, né? Quando Jeremias, lá em Lamentações, se não me engano, que, em outras palavras, estava acontecendo mais ou menos assim: o que o senhor quer? O culto? Então a gente está fazendo culto, né? Fazendo culto. Que Deus fala que sente saudade do povo. Mas o povo, eu estou aqui, Deus, que saudade que o senhor está sentindo? Eu estou aqui. O senhor quer um culto? A gente está fazendo. Quando Deus fala, né, que não quer que rasgue as vestes e sim coração. Então, bem isso mesmo. É mais ou menos essa ideia. Então, eu falei esses dias na escola dominical, numa aula, eu falei assim que é muito cômodo a questão, levando no contexto da religião, né? Você vem aqui no domingo, você vê uma orquestra tocando, você vê uma palavra boa, pessoas sem maldade, uma comunidade boa de você ficar aqui. Então, no mínimo é tranquilo. Se você não quiser um relacionamento com Deus, aqui é muito bom de você vir no domingo. É uma boa, como se diz, uma boa... É um bom passeio, não? É uma boa diversão ali. Não é uma diversão profana, né? Não é violenta, mas é um bom programa. Um bom programa de domingo. Bom programa de Desde que domingo. não me aborrece. Não vem me contrariar. Vai ouvir o coral e tal. E é quando Deus cobra lá de Israel. E é a mesma ideia. Esse vosso, né? E o que aconteceu, o exemplo do presbítero, é mais ou menos essa ideia. O que o senhor quer? Um culto? Eu vou lá. É o que eu sou líder da mocidade, que é o caso. Eu faço aí o que o senhor quer. Eu vou liderar o povo, falar que Jesus é bom e levar para o céu, está resolvido o problema. Deixa minha vida em paz. Né? É mais ou menos isso. Então não quero. Não fica me corrigindo, né? Não quero muito um compromisso. Eu faço aqui minha parte, eu dou meu dízimo, eu venho para o culto,
eu até lidero a mocidade. E o que mais que eu faço? Ah, tá bom. Eu sou um bom líder, eu sei falar em público, né? Eu sei dar ordens, eu sei organizar. Eu sei ser o gestor da coisa, né? Exatamente, ser um gestor. Essa Agora, o que eles esquecem é o que o próprio Davi fala lá no Salmo 51. Né? Não. 51 e 16. Ele diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Senhor segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. E o versículo 16 ele diz: porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Né? É isso que as pessoas não entendem. Isso, né? Para fazer Primeiro, o coração quebrantado. E isso é um Davi arrependido. Né? É um Davi que também tinha entrado nessa toada. Porque ele não deixou durante todo esse tempo que ele fez as coisas que ele fez, na aparência, estava tudo. porque ele ia pro templo, né? Ele ia pro Pro tabernáculo, tabernáculo, não tinha tempo ainda. a tenda que ele tinha posto, estava tudo normal. E é interessante. Nem o Natan sabia disso. Ele soube porque Deus revelou para ele falar. E o mais evidente disso fica quando o Natão faz aquela parábola para ele e que ele fala: tão certo como vive o Senhor. Então estava tudo mantido. Ele julgava nas leis do Senhor, ele mantinha os dogmas ali, porém ele estava cego no seu. Estava cego. E ele mesmo, no arrependimento, ele fala: não adianta oferecer sacrifício. Acho que essa é a grande marca de Jorão, né? Mas De Jorão e de todos os reis. enquanto a gente... Mas o Jorão eu acho que 19? mais 19 reis e 8 dinastias e nenhuma, né? Nenhuma. E Acabe principalmente. Ele aprendeu direitinho com o pai dele. Se bem que nem sempre é assim, né? E ele o até, filho aprende veja com o bem, pai, né? ele viu com o pai, que quando o pai se humilhou, rasgou as vestes, não sei o quê, aí Deus disse: então não vai acontecer nos dias dele, vai acontecer depois. Quem sabe ele tivesse falado: eu tiro a estátua aqui, e eu Já sei que está começa bem. profetizado, Né? está profetizado que vai acabar a casa de Acabe, mas também não vai ser nos meus dias. Vai ser lá nos outros meus filhos. Eu tirei a estátua e está tudo Quem bem. sabe Deus não dá uns 15 anos pra ele, né? Exato. Na verdade. E não só, eu já começo bem, né? Porque tirou a estátua já começou bem. É. O problema é que não terminou. O problema era interno, né? O problema era É interno. interno, né? Interno. E aí Externamente estava ótimo. Deus livrou. Como você viu, Deus se manifestou, mesmo assim, Deus se manifestou mostrando o seu poder. Né? E sua misericórdia. E aí o povo. Vamos voltar pra água. É isso? Lá pra profecia de Eliseu, né? Aí você estava falando já que os moabitas viram como era sangue. E aí que eles vão se confundir e aí os israelitas vão arrasar os moabitas. Tá certo? Eles taparam as fontes e derrubaram as árvores frutíferas. Ok? Essa parte, eu tô até pulei aqui a parte do tangedor. Não quer falar do tangedor? Fala, você que fala, você que fala. Não, eu pulei, Tu pulou? eu já fui pra vitória Pra que vitória. teve como resultado da profecia. E aí vai acontecer agora outra guerra, né? A partir do 2 Reis 6 agora. Essa foi catastrófica. Lá em 2 Reis 6, versículo 8 em diante. Bom, o que vai acontecer? A Síria, dessa vez, o rei da Síria vai guerrear contra Israel. Bom, nessa guerra da Síria contra Israel, todos os planos do rei sírio, o Eliseu falava para Jorão. Como seria? Veja bem, mais uma vez, como disse o Olímpio, mais uma vez Deus mostrando o seu poder. O Eliseu mandava os planos para o Jorão. Ele que não gostava do Eliseu. Né? Continua.
Antes de continuar aqui, para a gente ver como que é as coisas de Deus. Eliseu, aquela vez, disse, se não fosse por Josafá, eu não falaria com você. E estava certo. Agora, Deus manda ele falar as coisas para o Jorão. E ele fala. Isso que ia ser um profeta, né? Porque se fosse eu, Senhor, está na hora de tirar esse rei daí. É um ímpio. Não, vai lá e fala que vai fazer assim e eles vão ser libertos. E Eliseu ia e falava. Né? Jorão não considerava, mas ele ia e falava. Às vezes acontece com a gente. Às vezes a gente tem que falar para alguém as coisas de Deus, para beneficiar aquela pessoa que tanto mal nos faz e tanto mal faz ao povo. Então mas você tem que fazer. É a vontade permissiva que tal partido em certa nação que é materialista, não tem temor a Deus, a vontade permissiva de Deus. Né? E por isso que Paulo diz, ore em favor das autoridades, porque Deus tem um propósito, mesmo usando uma autoridade que não confia, porque às vezes ou o povo ora para aquela autoridade se converter, ou lá na frente aquela autoridade vai ser um instrumento do diabo que vai oprimir aquela nação, levar a miséria. E é nosso dever é isso. Por quê? Porque no bem da cidade nós temos o nosso bem. Não é assim que Jeremias manda o povo orar? Construa aí na Babilônia e ore pelo bem da Babilônia, porque no bem da cidade vocês terão o seu bem. O que Paulo diz? Orar para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade. Se a gente não ora, o que vai ter? Desassossego, inquietude, impiedade e desonestidade. E ultimamente a gente tem visto poucos ministérios têm orado, poucos têm orado em favor da situação daqui desse país. E se descuidar, nossos descendentes poderão sofrer, hein? Porque do jeito que está, diz que a educação está uma das últimas, né? Foi um apanhado. Para variar, sempre. Então, o que será desse país? A saúde está falida. O que será assim? Não, agora tem os médicos cubanos. O que é isso? Não tem nada família, não. Eu acho que aí uma visão de ótica, né? Ao inverso, porque muitos confundem essa ideia que o senhor falou. Não precisa orar porque X% já é tudo cristão. E em 2000 não sei quanto já vai ser a maioria. Mas é ao contrário, né? Eu acho que nunca se viu tanto cristão e tão pouco reflexo na sociedade. Né? Mas são os cristãos Jorão? Exatamente. Não é chorão, não, Jorão. Chorão também lá. Tá certo? Então, veja bem, olha a situação do Eliseu. Eu tive uma situação muito parecida com essa. Quando eu era juizinho em Guapa, eu cacei o prefeito lá. E tinha uma profecia que Deus tinha dado, que esse homem, que é um grande inimigo meu, foi um grande inimigo meu, que ele não completaria o mandato dele. E eu já tinha caçado ele algumas vezes, não tinha dado certo, e dessa vez deu certo. Empossaram o vice e tal. E eu descobri um erro no processo. Que ele perdeu o prazo para recorrer e tal. Mas, quando a empresa lá, por causa do problema da licitação, a empresa ganhou no tribunal. Mudou minha sentença. E esqueceram de estender os efeitos para o prefeito. E assim ele voltaria ao cargo. E eu descobri a falha. Nem o advogado dele tinha descoberto a falha. E eu descobri a falha. Quando eu vi aquilo, não, ninguém viu. Deixa pra lá. O homem saiu, tem uma palavra de Deus que ele ia sair, acabou. E eu fiquei ali e o Espírito Santo falou, não, você viu, você tem que avisar. Você os dois. Aí eu não aguentei, no outro dia eu cheguei, liguei pro tribunal para falar com o desembargador. Aí fui atendido pelo desembargador. O desembargador, não, tem um caso assim.
provimento, tal, mas não saiu nada com relação ao prefeito. Aí o desembargador falou assim, o senhor está querendo me ensinar a trabalhar, doutor? Aí na mesma hora, eu já, no meu coração, falei, tá vendo, senhor? Além de ligar, ainda vou levar uma só. Falei, não, longe disso, meu senhor. Isso aqui, o senhor sabe, a gente está aqui nessa situação, então um comentário aqui, e realmente eu descobri a coisa porque tinha um comentário, né? E a gente fica numa situação difícil, só isso. Mas eu vou olhar e, se for o caso, eu ligo para o senhor de novo. Mas bem estúpido, né? Eu falei, bom, além de eu querer livrar do cidadão, eu reclamei com Deus. Ainda fiquei de mal lá com o cidadão. Outro dia o homem me liga, vai uma seda. Muito obrigado, realmente, eu recebi, mas olha, eu estou ligando para o senhor que eu vou pôr na próxima sessão, terça-feira isso aí está resolvido e tal, qualquer problema o senhor me liga. E aí o homem voltou. E deu entrevista em rádio. Soltaram fogos na minha janela lá do fórum. Né? A justiça foi feita. Falavam mal de mim. E eu olhava para Jesus e falava, Senhor, se beneficiou. Fui eu que fiz isso aí. E eu não podia nem falar que eu tinha feito. E aí entra aquele negócio. Mas e a profecia que o senhor falou que ele não ia completar? E estava assim, era mês de novembro. E o mandato dele terminava em dezembro. Mas a verdade é que ele aprontou uma outra, o promotor entrou no dia de Natal com uma ação, eu dei a liminar, o cidadão fugiu da cidade, não completou o mandato. Cumpriu a profecia sem que eu precise, mas eu tive que beneficiar o cidadão. Essa é a situação do Eliseu. Eu fico imaginando o Eliseu toda vez indo lá falar com o rei, certamente o rei o recebia com desdém, com menosprezo, não é? E o profeta. Eu imagino Eliseu fazendo igual o senhor. Mas é uma situação, cara. Os irmãos costumam falar que estreito, né? Que a gente fala. Nem ali pra mim. Ele coloca pro povo, senhor, você vai fazer isso aí, né? Exatamente. E Deus foi revelando. E aí se não obedecesse. Exatamente. E aí? Então a cada revelação a respeito dos planos do rei da Síria, o rei naturalmente se precavia, certo? Até que o rei da Síria ficou nervoso. E aí ficou indignado, não é isso? E aí, sabendo que Eliseu é quem revelava, o rei da Síria mandou prenderem, capturarem. Eu coloquei capturarem-no aqui, certo? E muito bem. O servo de Eliseu teve medo dessa ameaça de captura, e aí o profeta acabou acalmando. Na verdade, não é que não foi ameaça. Na verdade, eles cercaram a cidade, o moço de Eliseu. O cerco não é seguida? É isso mesmo? Não, ele viu. Né? Vai acontecer o cerco. O moço, quando ele saiu, ele viu o exército cercado. Não houve nenhuma ameaça. Ele viu que estava. Ah, sim. Tá certo? Porque foi assim, o rei mandou cercar a cidade e prender Eliseu. Certo. Aí de manhã, quando o moço de Eliseu saiu, ele viu o exército cercando a cidade. Aí ele correu para falar para o profeta. Está lá no capítulo 6, verso 15. Não é? Aí ele viu, o que nós vamos fazer, Senhor? Aí Eliseu disse, Senhor, manda abrir os olhos do moço, que aí ele tinha um exército celestial maior do que o exército. E aí Eliseu, acabou, foi cegado, né, os olhos dos soldados, e ele levou todos aqueles soldados para Samaria. Né, ele conduziu todos os soldados para Samaria. E quando chegou lá, qual foi a reação do Jorão? Ele se virou contra Eliseu. Não. Não?
combinação. disse a Eliseu: feri-lo-ei, meu pai. Está lá no verso 21. Isso. E pergunta, O que aconteceu? Ele levou todos esses soldados para Samaria, que eles estavam feridos de cegueira. E Eliseu levou-os todos. Aí quando ele chegou lá, e Jorão viu toda aquela turma, aí ele já, feri-los-ei, quer dizer, vou matar todo mundo? Posso matar todo mundo? Meu pai. Não é? Aí chama ele de meu pai. Você trouxe aqui essa mamata. Só resumo. Agora ele só quis ter a confirmação do profeta. Feri-los-ei, feri-los-ei. Aí o profeta, o que ele disse? Não. Você só feriria se você tivesse tomado com um prisioneiro. Ao contrário, dá um banquete para eles e manda eles de volta. Tá certo? E o rei deve ter feito isso com uma... Aí foi o troco, né? O Eliseu falava muito com dor no coração, e mais Jorão com medo. Por quê? Porque Eliseu mostrou um poder imenso. Trazer aquele Levar aquele povo todo ali para dentro de Samaria. Então ele temeu. Tanto que ele falou, chamou até de meu pai, né? Ele não sei, meu pai. Não. Aí ele então cumpriu aquilo. E qual foi o resultado disso? Ele não ter ferido. Não entraram mais tropas de Sírios na terra de Israel. Nunca pague mal por mal. Quer dizer, Deus trouxe para Jorão, o maior inimigo de Israel naquele tempo era Sírio. Deus trouxe para Jorão a garantia das fronteiras. Com todo o conformismo que ele tinha. Aí que Eliseu não entendeu nada, né? Porque cadê a profecia de Elias? Vai acabar a casa de Acabe. E agora o maior inimigo, que é quem ele achava que ia acabar com a casa de Acabe. Deus agora garante as fronteiras. Eles não conseguem mais invadir. Tudo que a Ucrânia queria agora. Né? A garantia das fronteiras. Quer dizer, Deus abençoando Jorão, dando chance a Jorão para ele se arrepender, mas ele não se arrependia. O que ele tinha no coração? Filho-nos-ei! Filho-nos-ei! Então, vocês vejam bem aqui esse comportamento de dureza de coração do Jorão. Nós vamos parar por hoje aqui e a gente continua semana que vem. O Jorão vai com você. A benignidade, a longanimidade de Deus é grande. É o caso, por exemplo, da Igreja Católica, de Deus não exterminar, por outro lado, até nos beneficia. Ou esses ministérios grandes evangélicos que estão se envolvendo com outras pessoas aí, coreana, e se misturando, mas Deus não mata, não. A longanimidade de Deus, para ver se aquele líder vem se arrepender. Que se eu fosse Deus, era na hora. Não, já exatamente, já tinha. Mas aqui a Bíblia diz que dele é longânimo, né? E tardio em irá. Então, nós estamos estudando com o Jorão e a gente continua lá na outra aula. Pagar.